Olá, seja muito bem-vinda, minha amiga, meu amigo milionário. Hoje nós vamos começar nosso vídeo aqui. Eu quero te fazer uma pergunta. Já coloque nos comentários, antes de ver o vídeo. Dá uma pausa e me responde o seguinte. Na sua opinião, qual que é a característica, o traço marcante de uma pessoa, de uma família que consegue construir um patrimônio ali ao longo da vida? É fazer bons investimentos? É tomar boas decisões de investimento? É saber comprar na hora certa? É economizar boa parte do que ganha? Eu começo dizendo o seguinte, que tudo começa na nossa mentalidade. Então, pessoal, se você já acompanha o nosso canal, você sabe que a gente fala de investimentos, de crescimento patrimonial. E eu quero te convidar a compartilhar o nosso conteúdo com amigos, familiares, pessoas que de fato queiram ter uma vida financeira melhor, tá bom? E hoje eu quero trazer 4 características que eu fui estudando, conhecendo, vivendo, trabalhando, percebendo nas pessoas de sucesso algumas características que eles têm em comum, tá? Então a primeira característica, já anota aí, é o seguinte: nós precisamos fazer o que as pessoas de sucesso, o que aquelas pessoas que conseguiram o que a gente quer conseguir, o que elas fazem, tá? Então, pessoal, o que eu estou te estimulando? Você tem que sair do efeito manada. Então, muitas vezes a gente olha para o nosso redor, você percebe que as pessoas que estão mais próximas a você, elas não têm o resultado que você queria ter. Você ama essas pessoas, muitas vezes é familiares, amigos, pessoas próximas do seu círculo de amizade ali, mas que de fato elas não têm os resultados que você gostaria de ter. Então, o que acontece? Se você tiver os mesmos comportamentos que essas pessoas têm, provavelmente você vai chegar aos mesmos resultados, que são totalmente diferentes daqueles resultados que você está buscando. Então, o primeiro ponto, a gente precisa pensar um pouco fora da caixa, a gente precisa sair um pouco desse efeito da manada, do nosso grupo ali, né, de muitas vezes pessoas que não têm os resultados que nós queremos. Então, eu não estou dizendo que você tem que se afastar dos seus familiares, das pessoas que você ama, não. Prega coisas ali. Mas em termos de mentalidade, busque se espelhar em pessoas que chegaram onde que você quer chegar. Então, a primeira dica é, pessoal, siga pessoas que chegaram onde que você quer chegar. Então, nesse ponto, bons livros, bons cursos, é fundamental para que você consiga entender um pouco mais sobre essas pessoas. Uma segunda característica que eu quero falar para vocês, pessoal, é que essas pessoas, elas costumam ter uma visão de longo prazo. Muitos dos investimentos, o mercado financeiro principalmente, ele é um mercado que exige muitas vezes paciência, tá? Por quê, pessoal? Normalmente, alguns ativos que é os que mais se valorizam ao longo de um determinado período, quando você olha no curto prazo, ele tem muita volatilidade. Então, se você às vezes não tem ali um preparo emocional para ver sua carteira balançando, mas você sabendo que você tem uma boa estratégia, que ela vai crescer no longo prazo, isso muitas vezes vai te intimidar e vai fazer com que você saia correndo daquilo ali e vou ali comprar logo um imóvel a qualquer preço para eu alugar. Então é importante que toda parte do seu patrimônio você consiga pensar nele, boa parte dele, para o longo prazo. Então, pessoal, quando a gente fala, eu já falei aqui alguns vídeos, a gente vai perceber que quando a gente fala de investimentos, a gente vai ter 2 tipos de investimentos, tá? Então a gente vai ter um investimento na nossa reserva de emergência, digamos, está aqui colado comigo, faz parte de mim. No meu dia a dia, eu vou usar parte dessa reserva para compor, né, para comprar ali, para inteirar em algumas compras, algumas aquisições. Só que a minha carteira de investimento, ela é algo mais longe de mim. Eu não posso estar o tempo todo querendo acessar os meus investimentos para fazer uma viagem, para trocar de carro, para fazer uma reforma aqui em casa, para comprar uma geladeira, para trocar um colchão. Então percebam que desses meus 2 investimentos, a reserva está junto de mim. E a minha carteira de investimento está mais longe. É a mesma coisa, pessoal, da gente imaginar o seguinte: eu vou comprar um imóvel para alugar por 10, 20, 30 anos. Então deixe sua carteira um pouco mais apartada de você. Não veja sua carteira de investimento como uma alternativa para a sua viagem, ou para a troca do seu carro, ou para a reforma do seu apartamento de forma geral. A sua carteira de investimento é a parte do seu patrimônio que vai te dar segurança, que vai te dar conforto, sobretudo se você deixar essa carteira maturar ao longo do tempo, tá bom? Um terceiro ponto, pessoal, aqui a gente pode colocar um pouco mais macro, né? Nós precisamos ter metas, tá? Então, qual é o seu patrimônio hoje? 100 mil, 200, 500, 5 milhões. Mas quanto você quer ter em um ano, em 5, em 10? Quanto que você quer ter em 10 anos? Esse número tem que estar claro para você. Quanto que você quer ter em 5 anos? Onde que você quer chegar?
Isso tem que estar muito claro, escrito em algum lugar que você vez ou outra consegue recordar isso. E você tem que observar, eu estou conseguindo ir nessa direção? E é importante, pessoal, que nós também tenhamos um como chegar lá de forma clara. A gente tem uma estratégia clara de quanto que eu vou investir em imóveis, quanto que eu vou investir no meu negócio, quanto que eu vou investir no mercado financeiro, ou quanto que eu vou investir, por exemplo, em imóveis para aluguel, quanto que eu vou investir no mercado financeiro. Então essas estratégias têm que estar muito claras para nós. E vez ou outra a gente tem que estar planejando, tem que estar executando aqueles planos, tem que estar checando se está dando certo ou não, tem que estar revisando, está dando certo, não está dando certo. Então ter essas metas claras, ter um plano claro de crescimento desse patrimônio é algo fundamental para que de fato você tenha os resultados que você deseja, que você quer ter. Tá? Vamos imaginar, é possível que uma empresa, uma grande empresa, ela cresça, ela seja lucrativa em 5, 10 anos, se isso não estiver escrito em nenhum lugar? Eu acho que não. Tá? Então, pessoal, o último ponto que eu quero trazer para vocês aqui é que nós precisamos regar, a gente precisa de alimentar esse nosso patrimônio recorrentemente. Aqui eu estou falando para vocês o seguinte, a gente precisa de ter aportes regulares. Tá? Uma coisa, pessoal, que eu vejo hoje, depois de tantas e tantas consultorias, tantos e tantos atendimentos, é que a gente muitas vezes tem uma dificuldade entre os ganhos finitos que nós temos e os desejos infinitos que nos são apresentados. Então percebe que hoje a gente é muito bombardeado para consumir. Então nós temos que ter muito claro, pessoal, que parte do que eu ganho tem que trabalhar para mim. A gente tem um vídeo muito legal que fala sobre os escravos dourados. Né? Então você precisa ter essa visão que parte do seu dinheiro tem que trabalhar para você. Então se chegou esse mês, você recebeu o seu salário de 10 mil reais, parte disso necessariamente tem que trabalhar para você. Então a gente não percebe pessoas que conseguiram desenvolver um patrimônio ao longo da vida que não tivesse esse tipo de comportamento. Tá? Então, pessoal, muitas vezes vai ser aquela dicotomia entre consumir algo agora ou fazer o meu patrimônio crescer. E eu vou te falar uma coisa, tem muitas pessoas que gostam muito de consumir. Quando a gente começa a perceber que esse patrimônio começa a crescer, esse jogo também fica muito bom de ser jogado. De repente você vê entrando dinheiro na conta de dividendo, você vê dinheiro entrando na conta de um resgate que foi feito. Você começa a perceber, por exemplo, que suas fontes de renda começaram a aumentar. Então esse jogo começa a ser muito interessante. Então muitas vezes a gente consome, muitas vezes para o ego, muitas vezes para mostrar para as pessoas, muitas vezes coisas que a gente não pode, coisas que a gente nem está precisando, coisa que muitas vezes daria para esperar. Então, pessoal, recapitulando, são esses os 4 pontos que eu queria deixar para você. Busque, se espelhe em pessoas que chegaram onde você quer chegar. Tenha também um foco de longo prazo. Tenha metas e planos claros de como que você vai chegar onde que você deseja. É muito importante que nós tenhamos isso. E muitas vezes, e é muito importante que a gente defina aportes regulares, né? Muitas vezes aplicações automáticas como previdência privada, tesouro direto, que a gente consegue fazer isso, para que de fato o dinheiro possa trabalhar para você, para que daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, você e sua família possam estar colhendo todos os benefícios e frutos que essa boa estratégia trouxe para vocês. Tá bom? Então, se esse conteúdo fez sentido, peço que compartilhe, mande para amigos, familiares, colegas, pessoas com quem você se relaciona e vez ou outra vocês falaram sobre dinheiro. O nosso intuito aqui é levar essa mensagem, essa educação financeira para a maior quantidade de pessoas possível. Um forte abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau.